Vamos dar início à nossa escola bíblica, então, amados irmãos, com a exposição em Apocalipse, no capítulo 14, a consolação do Apocalipse. É esse tema que eu consegui encontrar no capítulo 14, a consolação do Apocalipse. Eu quero pedir para que o nosso irmão Daniel faça essa oração, pedindo para que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Ora por nós, Daniel. Deus eterno Pai, Sim, Deus. nossa nossos corações, nossas mentes, aprender mais difícil. Amém. Vamos aplicar essa tua palavra em nossas vidas, na tua glória e Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra aí em Apocalipse, no capítulo 14, o nosso devocional. Nós iniciamos aí versos 12 e 13. Eu gostaria de ler todo o capítulo 14 com você. A consolação do Apocalipse, capítulo 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e também dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com as mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, porque chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos
da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Até aí. Você deve olhar para um texto desse e deve logo ficar se perguntando, né, pastor, mas que consolação que nós temos a partir de uma visão dessa, e é uma visão bastante terrível, é verdade. Agora, uma das coisas que nós precisamos compreender no livro de Apocalipse é que nos céus é entoado com grande amor e com grande alegria, tanto a vitória de Deus e a salvação dos seus santos, quanto a derrota dos inimigos de Deus. Na mesma proporção, há uma adoração no céu que Deus então vindicou para si a sua justiça. E aqueles que estão nos céus, e nós também estaremos com eles, vamos cantar com alegria no coração também a derrota dos inimigos de Deus, porque os inimigos de Deus também são os inimigos da própria igreja. Então, a partir dessa perspectiva que eu olhei para o capítulo 14 e pensei então naquilo que é a consolação do Apocalipse. Então, meu propósito nessa manhã é trazer consolo para o seu e para o meu coração a partir de um texto desse que traz uma imagem um tanto horrenda aqui para nós, tá bom? Então, primeira coisa que nós precisamos pensar, meus irmãos, e aí fica aberto para perguntas, de vez em quando eu vou ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que o livro de Apocalipse, ele é um livro de consolo e de esperança. Nós precisamos nos lembrar que este livro ele foi escrito em um contexto de perseguição. O próprio apóstolo João estava exilado, perseguido e levado então para a ilha de Patmos. Logo no começo do livro de Apocalipse, entre as 7 igrejas, para onde é enviado as cartas, igrejas da Ásia Menor, um dos pastores, na sua perseguição, já tinha morrido. Estamos nesse momento aqui debaixo do império de Nero e também uma parte ali de Domiciano. Há uma transição de poder, muitos inclusive olhando para a forma como Nero governava, um homem extremamente truculento, violento. Depois, quando surge Domiciano, eles começam a olhar para a figura de Domiciano como sendo o Nero ressurreto, o Nero redivivo, porque era alguém pior do que o próprio Nero. Então, Nero ele tem algumas maldades que ficaram marcadas na história e que desencadearam uma grande perseguição sobre a igreja. Por exemplo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está preso e ele então é morto a partir de uma falsa premissa contra os cristãos. Ele foi preso, colocado em uma masmorra que nós chamamos de Mamertina, ou então um buraco frio e úmido, chamado Mamertina, que é uma prisão romana, mas a partir de uma premissa errada, a partir de uma mentira. Nero havia colocado fogo em Roma porque ele queria reconstruir Roma. Só que o problema é que aquele fogo não chega no bairro dos cristãos. E aí Nero já tem um álibi perfeito. Olha, quem colocou fogo em Roma são os cristãos. Perceba como o fogo não chegou até lá. Enquanto o fogo corria a cidade, Nero tocava sua harpa de cima do seu castelo, do local onde ele estava. Enquanto ele olhava o fogo correndo a cidade, ele então cantava alegremente. A partir dessa premissa então, de que os cristãos foram quem colocaram fogo na cidade, é que o apóstolo Paulo então, como líder do cristianismo, é preso, colocado então nessa masmorra e depois ele vai ser executado então. Perceba como Nero é um homem terrível, já é então desencadeada uma grande perseguição nesses dias e que com certeza o apóstolo João viu essa perseguição. É debaixo dessa perseguição que estão os nossos irmãos. Muitos deles então são banhados com óleo, então são acesos em praça pública para iluminar a cidade. É desse tipo de perseguição que nós estamos falando. São lançados no Coliseu para lutar com as feras.
A partir então desse sangue que é derramado no Coliseu, que surge também aquela famosa frase de Tertuliano. Quem se lembra? O sangue dos mártires é semente. Quanto mais crentes morriam, mais crentes surgiam então. João está no auge dessa perseguição contra os líderes do cristianismo e contra os próprios cristãos, aqueles que professam essa fé então. Apocalipse é escrito então com essa perspectiva, mostrar que um dia toda essa perseguição, todo este sofrimento, todos estes problemas governamentais, governos corruptos, um dia passarão. Um dia estaremos para sempre com Deus. Também João procura acalmar o coração daqueles que ainda estão vivos, respondendo como é que estão os mortos nesse exato momento. E João vai dizer, olha, os mortos estão com Cristo e as obras deles seguem com eles. É dessa perspectiva então que nós olhamos para Apocalipse como um livro então de consolo, ok? Estamos então na conclusão daquilo que nós chamamos de a quarta sessão do Apocalipse. No Apocalipse nós temos 7 sessões repetidas. Nesse momento nós estamos então na quarta. O capítulo 12, 13 e o capítulo 14 formam então a quarta sessão. Você já sabe então que nós temos mais 3 sessões apenas pela frente e Apocalipse termina. Estas sessões são sessões repetidas, são ciclos. Um livro que nós eu chamo de um livro telescópico. João olha de várias perspectivas para a mesma situação: a encarnação do Cordeiro, não é? A sua perseguição, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a perseguição daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, depois a derrota de todos os inimigos de Deus, e então aquele momento glorioso que todos nós esperamos. Qual, pastor? O casamento. Todo cristão foi chamado para um grande casamento, e o último casamento de todos, o casamento de Cristo e a igreja, as bodas do Cordeiro. É esta história que João conta e reconta 7 vezes, e agora ele está fazendo isso então pela 4ª vez. Apocalipse 12 e 13, conforme nós estudamos anteriormente, eles nos mostraram então que eu e cada um de vocês estamos diante e envolvidos em uma grande guerra espiritual. Nós estamos sempre em guerra, nós estamos sempre em luta. Luta contra o mundo, luta contra o diabo, luta contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra a filosofia do mundo, contra os dardos inflamados do diabo. Capítulo 12 e 13 mostra exatamente isso. Estamos sempre em luta contra a filosofia do mundo e os poderes que vão operando neste mundo e os princípios que esse mundo quer nos ensinar. Enfim, estamos sempre em luta e o diabo está sempre com o seu oposto contra cada um de nós. E o propósito, então, do diabo, no capítulo 12, capítulo 13, do diabo, do falso profeta e do anticristo, não é outro, senão destruir a igreja. Como ele quer destruir a igreja, esse é o seu propósito principal, nós estamos sempre em luta, porque ele nunca desiste de destruir a igreja. E como Deus é o seu maior inimigo, aqueles que servem a Deus se tornaram também seu grande rival, seu grande inimigo. A vida então, a partir dessa perspectiva que Apocalipse vai nos mostrando, que nós estamos então sempre em guerra, ela tende a se tornar um pouco triste, um pouco depressiva, um pouco difícil. Nós nunca temos paz nesse mundo. O mundo então ele tende, a partir dessa perspectiva então de uma guerra espiritual, o mundo tende a se tornar um grande inferno para nós. Pense você, todos os dias você precisa acordar, levantar e lutar contra os seus sentimentos. Você está em guerra contra você mesmo.
Você precisa lutar contra as suas vontades, muitas vezes vontades pecaminosas que estão contra os princípios de Deus. Você precisa lutar contra maus pensamentos. Já parou para pensar? Você precisa lutar contra a sua língua, contra a mentira. Você precisa lutar contra a mentira dos outros. Você precisa perseverar na verdade. Não bastasse todas as dificuldades externas, você ainda tem aquelas internas. E aí, joia, você acordou e está lá o seu inimigo esperando você, firme e forte. A sua carne, aquilo que o apóstolo Paulo chama de sarx, as vontades do homem pecaminoso. E aí você sai e tem mais luta do lado de fora. Agora aquela filosofia mundana, aqueles princípios mundanos, tentando dominar você. Agora você não está em luta apenas contra você mesmo. Agora você está em luta contra você mesmo e contra o mundo. Contra aquilo que o mundo diz para você que é certo e que é errado. Contra tudo e contra todos. Não bastasse isso, aí o inimigo de Deus é também o seu inimigo. E ele está contra você. Daí então, dessa perspectiva de luta e de uma grande batalha na qual nós estamos envolvidos, eu então dizer para vocês, vez após vez, este é o único inferno que nós crentes vamos enfrentar. É aqui e agora. Os crentes. Os crentes. Quanto aos descrentes, este é o único céu que eles terão. E os confortos deste mundo serão os únicos confortos que eles terão. Durará uma vida de 80, 90, 100 anos no máximo. Depois passará. Mas quanto a mim e a vocês, o que nos espera nos céus é um momento glorioso. Um momento onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais luta entre você e você mesmo e a sua carne, entre você e o mundo, porque as coisas então passarão e o mundo então será recriado numa nova perspectiva e cheio de toda a santidade. O inimigo da igreja já terá sido lançado no fogo, já terá sido punido junto com todos os outros inimigos da igreja. Então nós viveremos aquilo que nós chamamos a presença de Cristo, que para nós é o céu. Depois então, amados irmãos, de uma poderosa tempestade, Deus nos fala mais um pouco sobre o céu no capítulo 14, algo que alegra o nosso coração. Agora, em toda a Sagrada Escritura, sempre que eu escrevi sobre o céu e sobre o inferno, nós precisamos reconhecer, não existe assim um descortinar daquilo que é o céu e daquilo que é o inferno em toda a sua plenitude. Nós ficamos como que, apenas na borda, olhando aquilo que Jesus fala dos céus, olhando aquilo que a revelação nos traz a respeito dos céus, nós ficamos arranhando ali bem na superfície. Mas aquilo que Deus revela como superfície para nós já é algo deslumbrante, algo fantástico realmente que Deus criou. O consolo então para nós no capítulo 14, você já deve ter percebido, vem de nós olharmos para o futuro e para Deus. Se você olhar para agora, se você ficar olhando para as coisas agora, no presente, se você mantiver os teus olhos aqui, você vai sempre entrar em desespero. Você vai sempre se entristecer. Se você não mirar as coisas do futuro, as coisas dos céus, então você vai viver uma vida sempre desgraçada. Deus quer que nós caminhamos por fé e não por vista. Deus quer que nós olhemos para as coisas do alto e não nas que são da terra, diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Mire para as coisas do futuro. É o que João está trabalhando aqui nos capítulos 12, 13 e 14. Capítulos 12 e 13 trata das coisas que vão acontecer na terra. Capítulo 14, ele já mira os olhos dos nossos irmãos para os céus, para o encontro que a igreja terá então com o Cordeiro, para o momento de festa, o momento em que todo o povo de Deus estará reunido nos céus. E quantas coisas da terra, o diabo e os nossos inimigos serão todos destruídos, serão todos lançados fora.
É isso que nós temos. O desespero, então, bate quando? Quando nós perdemos o nosso futuro de vista. Quer ver um cristão entristecido, um cristão que perdeu a alegria e a paz e a esperança? É porque ele está olhando para as coisas desse mundo. Ele perdeu de vista as coisas celestiais. Ele perdeu de vista as coisas que são lá do alto. Ele está olhando para as dificuldades dessa vida, para as coisas aqui e agora, para as questões momentâneas. Então ele perdeu Cristo de vista, perdeu aquilo que está preparado para nós de vista. Então tudo que espera por ele é depressão, é terror, porque ele começa a olhar para o mundo, como o mundo é em toda a sua feiura, em toda a sua desgraça. Começamos a olhar então como são os relacionamentos, como são os relacionamentos entre os pais e os filhos, entre pais não cristãos e filhos cristãos, por exemplo. Começamos a olhar para as empresas que por aí estão sendo lideradas por homens que são depravados, homens que são ateus, homens que não temem o Senhor. Começamos a olhar para as coisas dessa vida e perdemos a perspectiva de uma vida futura. E Deus então está a nos dizer: olha, a felicidade de vocês está em vocês olhar para o futuro, está em vocês olhar para o céu, para aquilo que está preparado diante de vocês. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos que o sofrimento dos crentes na terra é algo comum a todos os crentes. Agora, no capítulo 14, João inverte e passa a nos mostrar então a recompensa daqueles que sofreram na terra. Percebe? É daí que vem então a alegria e o consolo. Houve sim sofrimento, capítulo 12, capítulo 13. Chega no capítulo 14, olha o que recebe aqueles que passaram pelos sofrimentos do capítulo 12, capítulo 13. Olha o que recebe aqueles que não se renderam a poder político, aqueles que não se renderam ao poder religioso, aqueles que não foram marcados pelo diabo. Olha o que recebem o céu em toda a sua plenitude. De que forma então, amados irmãos, nós podemos encontrar consolo em Apocalipse? Os versos de 1 a 5, aí, então, do capítulo 14, vai nos mostrar, nós temos pelo menos 3 divisões muito simples aí no capítulo 14, deixa-me dizer antes isso a você. E todas essas 3 divisões contêm a palavra vi. Vi, ok? Primeira divisão vai dos versos 1 a 5. E João diz assim: olhei e vi o cordeiro. Certo? Primeira divisão, vai até o verso 5. A partir do verso 6 até o verso de número 13, olha lá comigo, verso 6 até a 13, a próxima divisão, João diz novamente: vi outro anjo voando pelo meio do céu. A partir do verso de número 15, então, do verso de número 14 até o verso final, verso 20, novamente ele diz que viu, olha lá, verso 14 até o final: olhei e vi uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Essas são as 3 divisões básicas que nós já encontramos, aí os 3 parágrafos básicos que nós encontramos. Então, a primeira forma é que nós podemos encontrar consolo no Apocalipse, especificamente aqui no verso 14, é quando nós olhamos para o futuro que nos espera e podemos já contemplar aquilo que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Você sabia que você foi chamado para um casamento? Você foi convidado para um casamento? Muitas pessoas foram convidadas para esse casamento. Sabia que nesse casamento você e eu somos a noiva? Já parou para pensar nisso? Cada um de nós aqui somos a noiva. Vamos formar um grande e inumerável corpo que então será selado nos céus o seu casamento com Cristo. Primeira coisa então que pode nos trazer alegria e nos trazer consolo
É a verdade bendita de que nós, todos nós, fomos convidados para um casamento no qual nós somos a noiva do Cordeiro. Qual o nosso padrão de vida? Eu quero pensar então com vocês, a partir desse primeiro parágrafo, sobre o nosso padrão de vida atualmente. Esse padrão não pode ser determinado por nós, e sim por Deus. A partir da perspectiva que Deus nos diz que nós devemos olhar para as coisas do alto, para as coisas do céu e não para as que são da terra, nós precisamos talvez corrigir, recalibrar a forma como nós estamos vivendo no mundo. A nossa cosmovisão não pode ser uma forma de ver o mundo da perspectiva do próprio mundo. Nós precisamos ver o mundo da perspectiva do próprio Deus. E este mundo jaz no maligno. Este mundo está em um processo de corrupção, de degradação, que vai sempre avançando. Logo, se você olha para este mundo dessa forma, você vai ver que nele só há tristeza, angústia, desespero. Aqui e ali há lampejos da graça de Deus que nos trazem alguma alegria temporária, bem rápida, para que a gente não se desespere tanto. Então, dessa perspectiva, nós então precisamos tirar os olhos da terra e botar os olhos no céu, no futuro. João vai nos dizer então que o que ele vê nos versos de 1 a 5 é a visão da comunhão da igreja com o noivo no céu. Você já parou para pensar nesse momento? A comunhão da igreja com o noivo no céu? Já parou para pensar neste momento de casamento? O grande coro celestial de anjos, mas não apenas de anjos, um coro celestial formado por todos os nossos irmãos e irmãs entoando nos céus. E aqui o apóstolo vai dizer que apenas os crentes são ensinados neste cântico. Apenas crentes saberão cantar este cântico. Ele não diz qual é este cântico, mas com certeza é um cântico que exalta a glória de Deus. Nós, eu e vocês, neste momento em que nós vamos celebrar, tem algo muito que talvez para você não seja tão interessante não, mas eu gosto toda vez que eu leio esse negócio aqui. Sabe o que é? No céu não vai haver voz feia não. E parece que no céu também todos, Charles, terão uma voz que nem a minha, uma voz de baixa, voz como que de muitas águas, sabe como é que é? Voz de trovão. Parece que é essa perspectiva, que não há voz feia nos céus. O coro celestial agora vai entoar hinos, cânticos de louvor ao nosso Deus, em uma alegria total e plena. Seremos regidos pelos anjos de Deus. Já parou para pensar nisso? Que tocarão as suas harpas. Um número que o apóstolo João diz que é um número de pessoas infindável, um número incontável de homens e mulheres que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Já parou para pensar? Este Cristo se apresenta, meus amados irmãos, como aquele que é vitorioso. Ele está em pé no Monte Sião. E com frequência, sempre que a Escritura se refere ao Monte Sião, é como se o Monte Sião fosse uma imagem do próprio céu. Cristo está com um pé direito ou em pé neste monte, nos céus, como uma forma de olhar para aqueles que são os remidos, para aqueles que são o povo dele. E é como se ele deste monte estivesse olhando então inicialmente para a terra e contemplando o sofrimento da sua igreja nessa terra. Poucas vezes na Escritura você vai ver uma imagem como essa, Cristo em pé olhando para a terra. E neste caso, a partir dos versos 1 até o verso 5, é como se Cristo estivesse então contemplando o sofrimento então da sua igreja. O sofrimento da sua igreja seria algo capaz de colocá-lo em pé para olhar então. E aí então nós dizemos que Deus está sempre com seus olhos
sobre o seu povo. Deus está sempre cuidando então do seu povo. Ele nunca deixa eles sozinhos e nem desamparados, mas Ele está sempre cuidando. Agora, quando você começa a olhar para aquilo que está, tudo aquilo que está nos versos 1 e 5, a imagem do povo de Deus cantando nos céus, a imagem de Cristo inicialmente olhando para o sofrimento deles, você começa a pensar o que é que os hebreus faziam quando eles estavam felizes. O que você acha que eles faziam quando eles estavam felizes? Na minha casa, quando a gente está muito feliz, sabe o que a gente faz? A gente faz um churrasco, senta, e aí se tem alguém que consegue cantar, a gente canta, e há uma alegria ali, uma roda de amigos, comendo um bom churrasco, cantando e se alegrando. Essa não é uma imagem muito diferente dos hebreus. Os hebreus, quando eles estão felizes, eles sentam em roda e cantam alegremente. É uma forma deles demonstrarem então que estão felizes. Agora, nessa roda sentado com eles, ou conosco nos céus, está ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo conosco. Essa é a imagem que vai sendo trabalhada até os versos de número 5. A partir da perspectiva então de que Cristo olha o sofrimento da sua igreja e então traz esta igreja para os céus, para que esteja com Ele na sua presença, feliz, cantando alegremente, como se estivesse em uma roda de amigos, em uma roda de conhecidos. Parece que a Escritura trabalha também essa perspectiva e é algo muito interessante. Como se nos céus as pessoas para nós não fossem desconhecidas, mas isso é apenas arranhar um pouquinho da borda. Como se você olhasse para as pessoas nos céus e elas fossem para você como é a minha esposa Andréia, ou como sou eu. Pessoas que você já conhece de largo tempo. Não são pessoas desconhecidas para mim e para você. Antes são todos amigos, todos irmãos, todos do mesmo grupo, do mesmo povo, e isso é algo bastante interessante e que às vezes não é tão abordado. Nos céus não haverá pessoas desconhecidas. Você já parou para pensar nisso? Não. Como se você olhasse para alguém que você talvez nunca viu na vida, fosse como o presbítero Robertinho, ou fosse como o Alex e a Maria, alguém que você já conhece há muito tempo e que já é o seu amigo. Essas pessoas então que estão nos céus, meus amados irmãos, elas foram marcadas por Deus, anteriormente foram marcadas por Deus, na sua testa e também na sua mão. Na Roma antiga era muito comum que você pegasse um escravo, ou quando você adquiria um escravo, às vezes você fazia uma marca de pertencimento na mão dele, ou às vezes na testa, para ficar mais visível. Alguns senhores faziam a marca na mão e na testa, indicava pertencimento. É esta imagem que nós temos aqui também no verso de número 5. Não quer dizer que nós teremos de fato uma marca na mão e uma marca na testa. Não, pastor? Não. Significa apenas que tudo aquilo que nós fazemos, produzimos, e aquilo que nós pensamos está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com os seus princípios, está de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua palavra. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você faz e aquilo que você pensa deve estar de acordo com os princípios ensinados por Deus. E aqui está uma distinção entre aqueles que perseveram até o fim e aqueles que não perseveram. Eles entenderam que tudo aquilo que eles fazem deve ser feito de acordo com os princípios de Deus, não de acordo com os princípios do mundo. Pensam e fazem, mãos, produção, testa, pensamento. Tudo aquilo que pensam deve estar de acordo com os princípios divinos. São estes que são trazidos para a presença de Deus. E aqueles que são rejeitados por um motivo bem parecido.
Aquilo que fazem e aquilo que pensam estão em desacordo com a vontade de Deus, estão de acordo com o mundo, de acordo com aquilo que o falso profeta trouxe de verdade. Nesse verso 5 aí, já no finalzinho, verso 4 e 5, talvez você tenha lido aí algo que te deixou meio preocupado, principalmente se você é casado. Ele diz assim: estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não se macularam com as mulheres. Pastor, está dizendo aí que não é para casar? Não, claro que não. Da perspectiva de João, mulher está sempre ligado à igreja. Também você olha no apóstolo Paulo e ele trata da perspectiva da igreja como se fosse uma mulher. Para João, a mesma coisa acontece. Ele olha para a perspectiva da igreja como sendo uma mulher. Só que nesse caso aqui, esta mulher que está aqui para nós é uma igreja que propaga a heresia. Por isso ele finaliza o verso 5 dizendo: não se achou mentira na sua boca e nem mácula, não se contaminaram com falsos ensinos, não se contaminaram com heresias, não se contaminaram com falsidade. Então essa mulher que está aqui seria uma igreja, ou uma comunidade, ou uma religião iniciada por quem? Por aquele que nós vimos no capítulo 13. O falso profeta. O falso profeta tende a criar uma religião onde ele e as coisas desse mundo serão adorados. Então é o que João está dizendo: olha, aqueles que foram trazidos para o céu são aqueles que não se misturaram com uma heresia, com uma falsa adoração, com uma falsa doutrina. Não é que não casaram como querem alguns, ok? Esta a perspectiva. Então, não se envolveram com mulheres é uma imagem que carrega a ideia de que eles não se consagraram à besta, não se consagraram ao falso profeta, se mantiveram firmes. Daí então, amados irmãos, eu dizer a vocês o seguinte: você mora longe? Tem gente que mora longe, não é verdade? E vem de longe até a igreja presbiteriana de Araucária. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Já diz alguém: procure uma igreja sempre mais perto da sua Bíblia e não mais perto da sua casa. Mais perto da sua Bíblia e não mais perto da sua casa. Muitos serão enganados nesse dia por uma falsa religião. O apóstolo Paulo chama isso de a operação do erro. Como os homens não creram na verdade, então Deus lhes envia a mentira, para que eles creiam na mentira e sejam então condenados, porque creram na mentira, abertamente amaram a mentira. O apóstolo João diz que a luz, toda a luz de Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele vai dizer: por quê? Porque suas obras são más. Você pergunta: por que as pessoas amam, pastor, essas igrejas heréticas? Porque elas são más, porque elas amam a mentira, porque elas amam a heresia, é porque elas amam toda a escuridão. É por isso que elas estão nesse tipo de igreja, porque elas não querem vir para a verdade, elas não querem ouvir a verdade, elas não suportam a verdade. Logo então serão enganadas, serão envolvidas pelo erro. Eu paro nesse momento aqui, meus irmãos, e penso aí com vocês a respeito daquilo que está nos versos 1 a 5. Tem alguma imagem aí que de repente você ficou com dúvida, em que você queria fazer alguma pergunta? Ou complementar aí o que já foi dito, antes de passarmos para os versos 6 a 13? Tranquilo? Pastor, deu para entender tudo. Graças a Deus. Deu, presidente Charles? Então vamos, versos 6 a 13. Próxima grande alegria, o nosso próximo grande consolo está em saber
que a igreja, mesmo diante de tribulação, mesmo diante de fogo, permanece anunciando o Evangelho. Nós temos, a partir dessa imagem, dos versos 6 a 13, anjos que anunciam um Evangelho angelical. E estes anjos são uma figura da própria igreja. Deus não envia os seus anjos para pregar o Evangelho. Deus envia a mim e a vocês. Deus envia os seus missionários, Deus envia os seus filhos para que preguem o Evangelho. Agora, esta imagem desses anjos proclamando o Evangelho angelical aqui, uma boa nova, é uma visão da própria igreja. Ela não consegue ser parada, impedida de pregar este Evangelho na figura desses anjos que aparecem nos versos 6 a 13. Esses anjos, nessa figura então da igreja, estão anunciando um Evangelho que é uma boa nova, e também este Evangelho é uma mensagem de juízo. Não é apenas uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem também que leva condenação. Todas as vezes que você anuncia o Evangelho e a pessoa então se dobra, crê no Evangelho, aquela mensagem do Evangelho lançada no coração dela como uma semente, consegue crescer naquele coração e então produzir fruto, essa pessoa recebeu a mensagem de salvação. Agora, existem aquelas pessoas que rejeitam essa mensagem do Evangelho. O problema é que, visto que o Evangelho é o próprio Deus, rejeitar o Evangelho é rejeitar Deus abertamente. Logo, essas pessoas então são condenadas. O Evangelho, que deveria ser uma boa notícia então para estes que rejeitam o Evangelho se torna uma mensagem de juízo. Todas as vezes que você confronta alguém com o Evangelho e essa pessoa se dobra, bênção de Deus, boa nova. Mas quando você confronta essas pessoas e elas rejeitam o Evangelho, rejeitam o próprio Deus, então o Evangelho se tornou para elas em mensagem de juízo, em mensagem de condenação. E elas serão então rejeitadas no grande dia do juízo, porque rejeitaram o próprio Deus, porque rejeitaram a chamada do Evangelho. É isso que nós temos. Por isso este anjo sai cantando com voz alta: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Essa Babilônia que aqui está não é outra imagem senão a Roma antiga, senão o Império Romano. É este império que vai cair quando Cristo descer a esta terra, quando Ele proclamar toda a sua justiça, quando Ele proclamar a sua vitória. É este império no qual nós estamos inseridos que cairá. Eu havia mostrado para vocês na semana passada que nós ainda estamos dentro desse império, né? Esse império romano, ele não foi completamente destruído, mas ele continuou avançando a partir da sua filosofia, a partir das coisas que tinha por certo, foi avançando, e todo mundo agora é como se fosse um grande império romano diante de nós. O problema é que às vezes nós não conseguimos distinguir. Eu dei para vocês algumas imagens, por exemplo, o culto ao corpo. De onde vem esse culto ao corpo? Império Romano. Já viu que as pessoas estão cultuando o próprio corpo? Querem um corpo sempre perfeito, sempre sarado, os músculos, não é? A busca por um corpo perfeito está sempre em evidência na nossa sociedade. Não sei se você já percebeu isso. De onde vem isso? Do Império Romano. E tantas outras formas de olhar para a nossa sociedade que nós percebemos, rapaz, isso aí veio lá do Império Romano. Aí está a grande força filosófica então do Império Romano. Conseguiu uma grande influência em todo o mundo, sem ser pela guerra, apenas pela filosofia. Meus amados irmãos, esses três anjos mensageiros de Deus então são uma representação da própria igreja. E a mensagem que eles estão anunciando do Evangelho pode ser resumida de três formas. Primeiro, eles estão a fazer uma advertência ao povo que está na terra.
E a palavrinha grega aqui para nós, aqueles que estão na terra, na verdade é aqueles que estão assentados na terra, ok? Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse receberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse anúncio angelical, representando a própria igreja, ele começa com, a partir do verso 6, um anúncio àqueles que estão assentados na terra. É como se essas pessoas estivessem despreocupadas na terra. É como se esses habitantes da terra, né, a palavrinha ali é assentados, é como se eles estivessem levando a vida numa boa, levando a vida tranquilo, até que a mensagem do Evangelho então chega a eles. E a mensagem desse Evangelho chega a eles como uma advertência: cuidado, um dia todas estas coisas serão destruídas, e aqueles que amam estas coisas deste mundo serão destruídos juntos. Segunda característica dessa mensagem é um chamado ao pensamento, à reflexão. Olha, pensem a respeito. Vejam como as coisas nesse mundo são passageiras. Veja como você vive um tempo muito curto. E o que é que vem depois? É um chamado à reflexão. Terceiro, um chamado ao arrependimento. Arrependam-se, convertam-se a Deus. Essa é a mensagem que a igreja leva. Advertência, pensamento, reflexão e arrependimento dos seus pecados. Creiam em Cristo Jesus. Aqui está, amados irmãos, a forma como Deus alegra o nosso coração e como nós recebemos consolo a partir dessa verdade que vai dos versos 6 até o verso de número 13, então. Saber que aqueles que são filhos de Deus e que anunciam as boas novas ao mundo, pregam o Evangelho tanto para a salvação quanto para a condenação, um dia receberão seu galardão nos céus. Um dia serão recompensados por todo o seu trabalho e por toda a sua luta. É por isso que João termina o verso 13 dizendo: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nenhum trabalho para Deus ficará em vão. Você está cansado da obra de Deus ou você está cansado na obra de Deus? É preferível que você esteja cansado na obra. É preferível que quando o nosso Senhor chegar, Ele nos encontre trabalhando, fazendo assim, produzindo, tendo frutos. Sabe por quê? Porque as nossas obras nos acompanham. A partir da nossa instrumentalidade, meus amados irmãos, Deus anuncia o Evangelho ao mundo caído. Deus adverte este mundo caído. Deus chama este mundo caído à reflexão. Deus diz a eles: arrependam-se. Aqui está a mensagem de graça. Deus está dando tempo a este mundo a partir da nossa pregação, a partir do nosso anúncio. Só que este anúncio não ficará, amados irmãos, sem uma resposta divina, tanto de juízo para aqueles que não creem, quanto de recompensa para aqueles que creem e continuam trabalhando na obra do Senhor. Quantas pessoas você já viu? Você pergunta para elas: como é que você está? Rapaz, eu estou cansado. Mas e aí a obra? Não, estou fazendo a obra. Não, estou. Continuo trabalhando. Está cansado na obra.
e não cansado da obra. A obra de Deus, meus amados irmãos, nessa terra um dia terá fim. Um dia terá fim. Aquele grande dia onde a última mulher, o último homem, a última criança ouviram o Evangelho, então a obra de Deus será consumada. Cristo abrirá os céus e levará a sua igreja para a sua presença. Cientes disso, olhando para que nenhum trabalho para Deus ficará sem recompensa, eu chamo você, continua perseverando na obra do Senhor, continua trabalhando, continua fazendo assim, continua. Versos 14 a 20, então nós somos confortados com o fim, nós não vamos trabalhar eternamente, não é essa a perspectiva. Deus tem para nós uma perspectiva de descanso. Versos 14 a 20. A foice afiada na mão desse anjo que vai passando a ceifa é a figura de julgamento, muito utilizada no Antigo Testamento. É um elemento agrícola, de colheita e de ceifa. O tempo da colheita aqui é uma imagem que traz um tempo de fim, um tempo de consumação, um tempo onde as coisas dessa terra como nós a conhecemos passará. Versos 14 e 20. Então vi o fim, terminou. Ele vai recontar novamente a mesma história agora até chegar ao fim de novo. Mas essa imagem traz para nós alegria, sabe por quê? Porque a nossa luta vai ter um fim, que vai chegar o tempo de descanso. Aqui não é o tempo de descanso, aqui é o tempo de trabalho. Você pode descansar um pouquinho sim, mas não sempre, não toda hora, não todo dia. O pastor quer descansar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, você pode ter um pouco de descanso, mas a minha e a sua vida não é apenas descanso. Felizes aqueles que morrem em Cristo Jesus para desfrutar da comunhão da vida eterna. Eu vou dizer para você algo que de repente você vai ficar meio preocupado comigo, mas a nossa vida de verdade, ela começa depois da morte. A vida do cristão de verdade, ela começa depois, não é agora. Nesse exato momento, nós somos chamados a trabalho duro, somos chamados à perseverança, somos chamados a oferecer aquilo que nós temos de melhor ao nosso Deus, somos chamados a descansar no Senhor, mas a trabalhar duramente pelo Senhor, porque a nossa vida de verdade não é agora, nossa vida de verdade ela começa depois da morte. E aqui está uma das imagens mais interessantes que a Escritura vai trabalhando para nós. A morte para nós não é alguma coisa que nós tememos, é alguma coisa que nós desejamos, porque a morte para nós agora é uma porta que nos leva para onde nós queremos ir, exatamente onde nós queremos entrar. É como o pastor disse, a morte é como um carro que você entra nele, ele leva você para onde você quer ir. Um carro você entra nele tranquilamente, ele leva você aonde você quer ir, você pode ir despreocupado, não é assim? A morte é a mesma coisa. A nossa vida de verdade começa depois da morte, o nosso descanso de verdade começa depois da morte, começa na vida por vir. Bem-aventurados aqueles que morrem em Cristo Jesus. Felizes são esses que morrem em Cristo Jesus. Já parou para pensar alguém que morreu sem Cristo Jesus? Você já foi num funeral onde a pessoa que morreu não era cristã, não era crente? Sabe o que acontece nesses funerais? Eu vou dizer para você porque eu adoro funeral, principalmente para pregar. Não posso ver um funeral que já quero pregar lá. Se me der a oportunidade, eu prego mesmo. Sabe o que acontece? As pessoas estão todas chorando de tristeza, de angústia, não tem felicidade. Muitas delas estão ali, e aí eu aproveito esse tempo para falar sobre esse assunto, se perguntando, para onde foi fulano? Para onde foi Beltrano? O que é que será que ele está fazendo agora? Se não era um crente no Senhor, está imediatamente em condenação, está desfrutando naquele exato momento dos horrores do inferno. E todos aqueles que estão vendo aquele corpo agora ali estirado,
são chamados a uma reflexão sobre a morte. Aquele corpo que está ali agora é uma mensagem de graça para todos aqueles que estão à sua volta. Deus dizendo: esse é o fim de todos os homens, preparem-se. Porém os homens estão cegos, os homens estão surdos, mas ali diante deles está um corpo estirado e a mensagem de graça sendo proclamada visivelmente aos olhos deles. Agora vai em um enterro de um cristão. Existe tristeza, sim, mas não existe desespero. Existe tristeza, mas não existe agonia. Existe choro, mas existe a confiança de que brevemente nós estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro. Aqui estão, meus amados irmãos, aqueles que foram salvos da ira e aqueles que foram condenados pela ira de Deus, aqueles que não deram ouvidos ao Evangelho, o sangue deles estirados a 300 quilômetros e a 1,5 metro de altura, trata apenas do julgamento para toda a terra, o julgamento que Deus traz sobre estes homens, a partir dessa imagem de sangue que está diante de nós. Quando o juízo de Deus chegar, ninguém escapará, todos serão julgados. É por isso que essa imagem está aí para nós. A imagem que nós temos dos 144 mil, começando o verso 1, é uma imagem que alegra o nosso coração. E a imagem final é uma imagem que traz tristeza para o coração daqueles que não são crentes em Cristo Jesus. Porque aqueles que não são crentes em Cristo Jesus, pode ter certeza, o julgamento de Deus alcançará o mundo inteiro. Mas aqueles que são cristãos estão representados no verso 1, a partir destes 144 mil. 144 é sempre uma imagem que remonta à igreja. 12 é sempre uma imagem da igreja, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. A imagem de 144 ou a imagem de 12 em Apocalipse é sempre uma imagem referente à igreja. E a igreja, nesse exato momento de julgamento, está protegida nos céus, está guardada na presença de Deus. Nesse momento eu encerro, meus amados irmãos, o nosso estudo, exortando vocês a uma vida de perseverança e de santidade. Existem dois grupos que foram marcados na mão e na testa. Um destes grupos pertence ao Senhor, o outro pertence ao maligno. Um destes grupos não contaminaram as suas vestes com heresias, com falsas doutrinas, com mentiras. O outro amou muito mais a mentira, amou muito mais o conforto. Sabe como é que é quando você chega na igreja e o pastor prega e dá uma espetada em vocês e fala: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou para outra igreja, vou lá para aquela igreja lá que é melhor. Você foi confrontado com a doutrina e esperou uma igreja diferente, uma igreja que não confronte o seu pecado. Esse é um dos aspectos de como seu coração engana você. Você ama muito mais a heresia e a mentira do que a verdade. A palavra de Deus deve nos confrontar mesmo, mas ela, ao mesmo tempo que confronta, ela conforta o nosso coração. Pense a respeito, meus amados irmãos, sobre como você tem levado a sua vida, se é uma vida de santidade ou se é uma vida de prostituição. Se é uma vida em que você guarda os preceitos de Deus e toda a verdade de Deus, ou se é uma vida onde você está muito mais propenso às mentiras propagadas nesse tempo. Se é uma vida onde você é ferido e curado pela palavra de Deus, ou se é uma vida onde você não é nem ferido e nem curado pela palavra de Deus, você é enganado e gosta da mentira. Se é uma vida onde você não tem sido um cristão leal e verdadeiro ao nosso Senhor. Se é uma vida onde você não tem perseverado na fé cristã. Se é uma vida onde você tem deixado os princípios que você de largo tempo aprendeu e tem deixado, tem sido vencido pela sua carne, pelo mundo e pelo diabo. Que Deus não encontre você assim quando Ele voltar para julgar o mundo. Que Deus possa me encontrar cada um de vocês perseverantes, trabalhando
cansados na obra, mas nunca cansados da obra. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Ficou alguma dúvida, meus irmãos? Nesse texto, capítulo 14? Espero que você tenha tido aí o teu coração confortado em saber dessas verdades. Vamos falar com Deus? Deus, em nome de Jesus, Pai, nossa oração nesse momento é que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer compreender a Tua palavra, nos ajudar a ver, ó Deus, que nós estamos com os nossos olhos, Pai, nos céus, que nós devemos colocar os nossos olhos nos céus, nos ajudar a ver, ó Deus, que nós já estamos representados diante do Senhor nos altos céus, nos ajudar a compreender que aquilo que nos espera no futuro, ó Deus, é um tempo de descanso sem fim, é um tempo de louvor, um tempo de glória, é um tempo, ó Deus, onde nós desfrutaremos de toda alegria e nunca mais haverá perseguição, nem choro, nem dor, ó Pai. É um tempo, ó Deus, onde o Senhor também nos tem chamado a anunciar o Evangelho e que este trabalho um dia terá um fim, ó Deus. Quando o último homem, a última mulher, a última criança ouvir as Tuas palavras, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a contemplarmos a Tua verdade. Sê conosco, ó Deus, nos ajuda também a manter as nossas vestes branquinhas, limpinhas, ó Pai, e a nunca nos, ó Deus, buscarmos a mentira, ó Deus, em detrimento da verdade. Seja conosco, Pai, nos ajudando a contemplar estas maravilhas que acontecerão no final dos tempos, onde os nossos inimigos e Teus inimigos serão para sempre punidos e nós receberemos, ó Deus, o nosso galardão, nós os que permanecermos firmes diante do Senhor, nós os que permanecermos trabalhando e frutíferos e sendo instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus, seja conosco em todo o tempo até aquele grande dia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra